quer dizer, mais especificamente no final do século XX, essas outras profissões começam a ter espaços. E o saber médico, ele é mais ou menos fragmentado. Né? E algumas profissões começam a se especializar em saber. E hoje eu digo o seguinte, a gente tem que ter uma equipe de saúde, ou os profissionais de saúde, e não o profissional X ou Y. Melhor será para o paciente que o cuidado dele seja com a equipe multiprofissional. Porque você, Tiago, você fala isso, né? Vocês são mestres doutores, não é isso? Também. Sim, a fisioterapia hoje tem no seu contexto fisioterapeutas que são mestres, doutores em fisioterapia. Agora, a gente estava falando aqui a respeito de equipe multidisciplinar, como que a coisa está indo, qual que é a relação entre os profissionais, em relação a pacientes que são submetidos a tratamento estético, profissionais não habilitados, etc. Prescrição de medicamento feita por psicólogo, etc. Né? Agora, existe também o ortopedista que vira e mexe está prescrevendo fisioterapia, isso nos incomoda demais. Né? Então, a gente gostaria, inclusive, do posicionamento a respeito disso, porque prescrição de tratamento fisioterápico só pode ser feita pelo fisioterapeuta, né? Então, o ortopedista prescreve tratamento todo dia, chega no consultório da gente, seja no SUS, seja no consultório particular, na clínica particular, né? Então, essa prescrição de tratamento, ela é do fisioterapeuta. Assim como eu não prescrevo medicamento, eu não quero que outro profissional, seja ele qual for, prescreva tratamento fisioterápico. Tendo em vista o atual texto do ato médico e tendo em vista o comportamento aí que nós temos observado por muito tempo, nós estamos extremamente preocupados, né? Nós queremos uma revisão desse texto, queremos auxiliar o nosso colega médico que tem a sua lei revisada, mas queremos autonomia para o trabalho. Autonomia que hoje está muito restrita, nosso profissional está sucateado e muitas vezes escravizado em clínicas que estão por aí. Quer citar? Todos aqui foram unânimes em afirmar que há um compartilhamento da assistência. A dúvida está só, a meu juízo, na redação do projeto, que eu já E o relator é um médico, não é, doutor Castinaldo? O relator é um médico. Já foram vários. Atualmente é o senador Tião Viana que é um médico. Foi o último. Foi o último. Atualmente não tem relator ainda. Acho que não tem. O autor também é médico. O autor também é médico. Mas quem, por exemplo, deu uma modificação que fez o projeto andar, foi o senador Zé Fogaça do Rio Grande do Sul, não tem nada a ver com a medicina. Ele é que desempatou o impasse. Ou seja, ele desempatou o impasse. Agora, o senhor vê possibilidade da mudança desse texto? Não, o projeto está lá para ser discutido em audiência pública e certamente vai ser aprimorado. Não porque ainda mais que nós temos 12 categorias questionando, né, gente? A categoria de vocês está lá, né, em Brasília. Se tem 12 questionando um texto de alguma coisa está errado, né? Olha, eu não penso assim, não. Eu acho que nós, é um problema de luta por isso. Não, eu acho que não. O erro, o questionamento nós hoje vivemos uma situação de dificuldade generalizada no país. Nós devíamos estar aqui, por exemplo, discutindo o problema da saúde pública e o recurso para a sociedade. E devemos voltar aqui na sala de parto, que não tem realmente, na casa de parto, não tem um pediatra que tem que ter. Então, não há uma... Agora, que o projeto que precisa de ter a lei do ato médico, precisa. Que ele pode ser melhorado? Acho que pode. E não há nenhuma incompatibilidade, isso ficou claro aqui nesse fórum, entre as profissões. Pode falar. Eu queria voltar a chamar a atenção para uma questão do efeito do ato médico no cotidiano do serviço de saúde. É o que nos preocupa muito. Assim, o que o Tiago fala, as pessoas, a interpretação, ela não é dos outros profissionais, a interpretação é da população, a interpretação é a que está correndo aí no serviço de saúde. As pessoas estão muito preocupadas, tanto os pacientes quanto os próprios médicos, pelo menos onde eu trabalho, onde eu circulo, com relação a esse efeito que isso provocou. Ou seja, todo mundo entendeu que pelo texto, inclusive que continua hoje, ele vai estar colocando o médico nesse lugar de autoridade que vai vai entrar e cortar essa relação multiprofissional, essa relação de troca de saber,
inclusive com o próprio paciente, que também hoje opina e fala, quer dizer, corta isso e o paciente perde também. Perde também. Então é essa que é a questão central que a gente está vendo. Se provocou isso no país, né, as pessoas que ficaram sabendo disso, quer dizer, alguma coisa está errada nisso. Pois é, olha, você citou essa questão do ortopedista, né, tá indicando o tratamento e que você acha que tem que ser o fisioterapeuta, acabou que nem você comentou sobre isso não, né, então, mas a Suzana Maia do bairro Mangabeiras, ela ligou pra gente e falou assim, olha, por que o endocrinologista prescreve dietas, sendo que o nutricionista é formado especialmente para fazer isso? O endocrinologista não deve dar a dieta pronta, o nutricionista é o profissional mais indicado para prescrever dietas. Ele vai respeitar os hábitos alimentares e incluir o que o paciente gosta de comer, fazendo assim reeducação alimentar. Qual o mais indicado para prescrever a dieta, o endocrinologista ou o nutricionista? Essa é mais uma razão da lei do ato médico. Imagina só, o endocrinologista atende um paciente, diagnostica diabetes e que ele é obeso. Aí ele prescreve medicação, mas a dieta tem que ir num segundo profissional, que seria o nutricionista. Para fazer atividade física, teria que ir no profissional de educação física, um terceiro profissional. Coitado do paciente. O médico tem uma formação adequada para dar essas orientações gerais, que são partes integrantes. Mas aí tem que passar pelo médico, então. Não, eles são parte integrantes do ato médico, mas não exclusivos. Essa orientação não é exclusiva. O nutricionista pode ser utilizado como um complemento, como algo a mais daquela orientação dada ao médico, né? Mas imagina, você vai num consultório particular, aí atende com o endocrinologista e fala, não, ou o cardiologista está com colesterol alto. Não, eu não posso te passar uma dieta para baixar o colesterol. Ora, coitado do paciente, quem vai sofrer com isso é a população. A lei do ato médico é uma necessidade social para regulamentar toda essa situação hoje de completa confusão que vive hoje a saúde e que quem vai ser beneficiado com ela, vai me desculpar o colega, mas é acima de tudo a população. Depois nós vamos falar mais sobre esse terceiro bloco, mas eu vou terminar o segundo bloco com a participação da Graziele de Castro. O tempo voa, você está olhando aí no relógio, né? A Graziele de Castro, do bairro Letícia, falou, olha, Clara, concordo com você tem razão quando diz que a interdisciplinariedade licença, difícil, é muito importante nas questões relacionadas à saúde. Sou estudante de ciências biológicas, somos preparados para trabalhar em diversas áreas, como qualquer outro profissional. Os médicos estão querendo monopolizar, entre aspas, diz ela, essas áreas para eles. Isso não é garantia de bom atendimento para a população. Quando um profissional é bem preparado, com certeza vai conseguir seu lugar no mercado. Não adianta criar leis para proteger, porque senão estaremos garantindo lugar para profissionais mal preparados, pondo em risco a saúde da população geral. Se os médicos estivessem tão preocupados com a saúde, se preparariam melhor para garantir um atendimento razoável e assim sim diminuiria o grande número de erros médicos que existe hoje. O erro médico não vai ser corrigido com a entrada obrigatória de outras profissões em atos que são médicos, né? Não vai ser depois nós vamos falar mais a questão do monopólio e a questão que o projeto de lei, eu estava lendo, ele é curtinho, né? O texto, ele é simples, muito curto. Muito perfeito. Mas é porque vocês mesmos, não é perfeito, que você mesmo disse que acha que há mudanças no texto. Podem ser feitos, já foram feitos. Tem um artigo que a gente tem maior preocupação, que é justamente a questão dos cargos de chefia. É isso aqui. Nas faculdades também. É essencial. Todos os três mercados. A atenção, a faculdade. É interessante porque a lei do exercício da psicologia diz que chefe do serviço de psicologia só pode ser psicólogo. A lei do exercício de enfermagem, a Clara vai confirmar isso, fala que chefe do serviço de enfermagem só pode ser enfermeiro e sucessivamente. Agora, por que o chefe dos médicos não pode ser médico? Esse sim. Isso sim, mas isso o chefe dos serviços de saúde. Você não é serviço de saúde, vocês não leram. Serviço médico. Não, eu li também, eu estava com ele aqui, me parece que eu li assim, o médico sendo o único que pode... os únicos, né, que podem assumir os cargos de chefia em serviços médicos. E o ensino e da área de saúde. E da área. Vamos dar uma olhada? Cadê a nossa...
Vamos ver. Tem no CID. Olha, Só a direção administrativa. Então não vamos fazer confusão para a população. Peraí, gente, peraí, nós temos que terminar esse bloco, mas pelo que eu li, tá? A direção administrativa de serviços pode ser feita por outros profissionais, mas já a direção dos médicos, dos serviços de saúde. Você imagina o diretor clínico de um hospital não ser médico? Pede a Flávia Prolete pra gente, Denise, está lá em cima na pauta. É isso que está lá claro. Não é não, mas tem vai ser professor de medicina. Então tá, só um minutinho, a produtora está lendo aqui para mim, só esse item que é pequenininho. Fala. Tá, a direção administrativa de serviços de saúde e as funções de direção de serviços que não exijam formação médica, aí não constitui funções privativas de médico. Que serviço é muito claro. Que serviços são esses, hein? Onde tiver um médico, pode ser dirigido e agora o chefe dos médicos. Esse sim é correto. Olha aqui, gente. Nós vamos fazer intervalo, vou receber o texto aqui agora, porque a gente, só falando aqui é difícil. Vamos ver o que está lá direitinho, a gente vai falar agora mesmo, tá? Até já. Então, gente, Brasil das Gerais hoje, ato médico, João Batista da Cidade Nova falou assim, olha, acho que essa questão é cultural. Tanto que a Roberta ouviu os dois médicos antes de falar com os outros convidados. Sabe por que eu fiz isso? Não é questão cultural, não. É para esclarecer primeiro, porque nós temos 4 classes de profissionais aqui que são contra o ato médico. Então, não foi por nada disso. Não adiantava eu perguntar para o nosso psicólogo porque ele é contra, antes deles explicarem. Aí o telespectador que não está sabendo nada era confuso, tá? Ele falou, você já viram alguma equipe multidisciplinar ser chefiada por um psicólogo ou um fisioterapeuta? Normalmente o chefe é sempre o médico. Não tem sido não, mas... Não tem sido não. É interessante. Pois é, gente, olha, o tempo voou, a discussão foi ótima. Eu estou com um texto aqui, acho que tem que conversar mais e, quer dizer, eu acho, vocês mesmos estão achando, tem que conversar mais, discutir esse assunto, porque aqui está no artigo 3, olha, são privativas de médico as funções de coordenação, chefia, direção técnica, perícia, auditoria, supervisão e ensino vinculados de forma imediata e direta a procedimentos médicos. É o que vocês falaram, né? Tá aberto, né? Tá aberto. Procedimentos médicos. As outras opções, está escrito. Perícia, no fisioterapia está lá, a perícia de fisioterapia só pode ser feita por fisioterapeuta. E assim sucessivamente. Então, o que vocês acham? Preste bem atenção. Está aí também escrito que cabe ao Conselho Federal de Medicina dizer o que é ato médico. Na hora que ele baixar a resolução. Não está falar. Gente, acabou o tempo. Uma frase para cada pessoa. Não dá, né? Parabéns pelo programa. Isso era uma tristeza, porque a gente tinha mais coisa para falar, né? Mas assim, já deu uma geral para todo mundo ter uma ideia do que é que está acontecendo, mas a conclusão que a gente tem é essa. Precisa conversar mais, precisa falar mais, discutir mais. E lá em Brasília, vocês mesmos concordaram, falaram aqui ao vivo na Rede Minas, no Brasil das Gerais, que o texto deve ter mudanças. Deve haver mudanças. Pode receber mudanças. Okay. Para nós não Casa do Povo. Mas a demanda existe. E vamos lutar por isso. E vão lutar por isso, tá bom. que a gente está trabalhando, para essas mudanças nesse texto. Mas, gente, olha, tomara que dê tudo certo, sabe? Porque eu acho que nós, pacientes, né, brasileiros, que de certa forma a maioria ainda sofre com atendimento de saúde, a gente sabe disso, né? É para melhorar mesmo, né? Que a gente precisa. Saúde é fundamental, é a coisa mais importante da vida. O resto a gente consegue dar um jeitinho, mas sem saúde não tem jeito.